Olá, eu sou Sandra Botelho e hoje tem uma reflexão para as nossas vidas. E é uma reflexão bem interessante. Recentemente, em uma viagem de avião, eu pude assistir parte de um filme do Batman. E esse filme, que é esses conhecidos que você tem na internet, que já passou no cinema, ele me fez pensar em uma série de coisas. E é um filme escuro. Batman é um ser escuro. Ele tem uma caverna escura, ele tem um carro escuro. E tá tudo correto com o personagem, porque ele é o Batman e ele é o homem morcego. E o morcego é um ser da noite, é um ser escuro, é um ser que gosta do noturno, gosta da escuridão. Os morcegos, como outros seres que vivem no escuro, eles gostam das trevas. Eu fiquei pensando tantas coisas. São criaturas que dormem durante o dia e realizam atividades como caça e reprodução à noite. Inclui corujas, morcegos, tatus, gambás, ratos, guaxinins, alguns felinos que utilizam a escuridão para evitar predadores ou para caçar. E de repente, chegando no lugar para onde eu me dirigi para fazer um final de semana de palestras, eu comecei a rir. Aquele filme ficou na minha cabeça. E eu comecei a imaginar uma cena muito interessante. Jesus entrando em algumas igrejas como um honrado visitante, e entrando em algumas igrejas ele fala assim: haja luz. Nada acontece. E o pastor está ali muito honrado porque Jesus está visitando aquela igreja. Ele diz: ô Jesus, é só ir ali no interruptor e tocar aquele botão. E Jesus foi lá e tocou o botão e olhou para o pastor e disse: continua escuro. Isso são pensamentos, devaneios da minha cabeça. Claro, isso não aconteceu de verdade. Mas Jesus disse: continua escuro. E Jesus olha para o pastor e fala: vocês nunca leram a Bíblia em Gênesis 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Jesus olha e fala: vocês não viram que eu separei a luz e as trevas? Em 1 João 1,5, a Bíblia afirma que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Apocalipse 22,5 nos diz: é descrito que na cidade santa não haverá necessidade de sol ou lâmpada, porque o Senhor Deus será a luz perpétua. Como a Bíblia diz também que Deus é a luz do mundo. Não é somente isso, não. As igrejas pararam de acreditar no poder da manifestação de Deus. E eu fiquei pensando, aquilo martelou na minha cabeça, e eu fiquei pensando, o que é que nós temos visto hoje em nossas igrejas que imita o poder, a manifestação de Deus?
como se Deus não fosse mais capaz de se manifestar. Então, a Shekinah de Deus. Shekinah é um termo hebraico que significa habitação ou presença de Deus, referindo-se à manifestação visível e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Frequentemente, a Shekinah é associada a uma luz radiante, fogo ou nuvem, indicando a presença de Deus, tangível, como no Monte Sinai, na dedicação do tabernáculo e tal. Esse verbo, shakan, é usado na Bíblia hebraica em Êxodo 40, 35, e diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o templo. Então, hoje, o que as igrejas fazem? Elas enchem o púlpito de fumaça, aquela fumaça, a Shekinah de Deus, e o povo ali, nada, aquilo não é nada, aquilo é fumaça seca, gente. No entanto, aquilo inebria a mente das pessoas, entorpece o pensamento, e você fica assim, olha, acha lindo aquilo, no altar, no púlpito. Como? Para quê? Será que Deus, se Deus quiser manifestar a presença dele com uma nuvem, ele não consegue mais hoje? A gente tem que fazer a nuvenzinha? Não entendo isso. E eu continuei pensando e me lembrei de luzes brilhantes, como fala em Ezequiel 1, 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Está falando do arco-íris, o aspecto de arco. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi uma voz de quem falava. Ezequiel relata uma visão da glória de Deus cercada por uma luz resplandecente de todas as cores, parecidas com as cores do arco-íris. E, ora, nada melhor do que uma lâmpada estroboscópica, colorida, giratória, a tal bola maluca, para imitar a presença de Deus. Então, nós temos a manifestação da Shekinah de Deus pela nuvem, nós temos as luzes da manifestação de Deus coloridas por uma bola mecânica, tudo pago, nada ali é manifestação de Deus, tudo aquilo embota o raciocínio da gente, não deixa a gente pensar, não deixa a gente adorar de verdade, porque a gente está centrado naquilo. Há quem goste e quem não suporte. E nos meus pensamentos eu via Jesus olhando para os pastores, saindo do templo e dizendo: vocês esqueceram tudo o que eu ensinei e estão seguindo ensinos e modelos de homens. Vocês copiam moda. Vocês agregam à minha casa valores e conceitos que não são meus, comportamentos que não são meus, comportamentos que imitam a minha manifestação. E é verdade. É isso mesmo que, infelizmente, nós, como igreja, como pastores, estamos fazendo e aprovando. Infelizmente. E eu fiquei pensando, triste, e pedi perdão ao Senhor por termos transformado a glória que Ele pode nos dar em um ato humano sem sentido e mecânico. Onde está a fé no poder da manifestação do Espírito Santo? Onde estão os pregadores que falem sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo? Onde estão os pastores que falem sobre pecado e mudança de vida, de abandonar maus hábitos? Independente do dízimo que você dá,
você precisa ser exortado pelo seu pastor. Independente do afago que recebemos de algumas ovelhinhas, se eles precisarem, nós precisamos exortá-los e não passarmos as mãos sobre suas cabeças. Algumas igrejas aceitam comportamentos de pastores e de membros que são contrários à palavra de Deus. Alguém está ganhando alguma coisa com isso. E não é a igreja do Senhor. Me alegrei um pouco por Jesus não ter assistido o culto, na minha visão, na minha fantasia, na minha história, onde as pessoas são levadas à conversão pela emoção, pela palavra de promessas. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E as pessoas se convertem ao que vai acontecer e não ao Senhor que faz acontecer. São conversões, muitas vezes, sem arrependimento, sem mudança de vida honesta e fiel. Dos louvores até a pregação da palavra, nós precisamos repensar em nossas atitudes como pastores e como igrejas. Eu gosto de lembrar do tempo que eu entrava numa igreja para assistir um culto e havia claridade ali. E eu podia ver o irmão que estava do meu lado. E na hora de ler a Bíblia, eu li a Bíblia porque estava claro. Hoje, quem usa a Bíblia não consegue mais ler, só se usar o celular, a Bíblia no celular. Porque a Bíblia, em papel, você não consegue mais ler no escuro. Um idoso tem que ficar ouvindo. E aquelas igrejas escuras, onde você não vê mais ninguém, onde você não se olha. Olha, mas não enxerga. O que está acontecendo com as nossas igrejas? É uma palavra tão simples essa, mas eu espero que te faça pensar que se não é hora de cobrarmos de nossos pastores uma mudança. E eu falo cobrar mesmo, porque temos o direito de cobrar. Pastor, por favor, ilumine essa igreja. Eu quero assistir o culto com luminosidade, porque Deus fez separação entre a luz e as trevas. E eu não sei por quê. Nós estamos trazendo as trevas para dentro da igreja. Cores e hábitos que se vê muito nas boates. Cores tenebrosas, amadas pelos seres das trevas. Se a palavra pesou para você, me perdoe. A intenção não foi te ofender, foi te fazer pensar. Se ela te ajudou a pensar, que bom, era o objetivo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te conserve sábio, porque você precisa prestar a Deus um culto racional. Você não é uma pessoa que vai atrás de tudo, que segue igual um bobinho. Você é um ser humano que conhece a verdade. E a verdade nos liberta. Deus te abençoe, te guarde. E se você puder, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Eu vou agradecer. Deus te abençoe em nome de Jesus.